Olá, eu sou o pastor Fernando Francelino e você está no canal oficial da Igreja CI. Se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar a se inscrever agora e ativar o sino para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Você assistirá agora uma mensagem de boas novas, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que revelará o teu caminho e te ajudará a desfrutar da vida abundante e eterna que o Senhor tem para você. Que Deus te abençoe. Romanos capítulo 1. Verso de número 16. Se você não tem Bíblia, pode acompanhar conosco aqui no telão. Diz assim a palavra do Senhor: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Pai, nós te damos louvor e honra. Declaramos que a tua palavra para nós, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Ela discerne, ela acessa lugares em nós que nos dá esclarecimento, confiança, que nos alimenta, mata a nossa sede, tira a nossa fome. E a oração que eu faço, Senhor, é que uma porção abençoada da tua palavra nos seja dada nesta manhã, uma porção para desfrutarmos da vida que o Senhor tem para nós, para vivermos em alinhamento com a tua boa, agradável e perfeita vontade. Que ela seja, Senhor, maior do que a nossa própria vontade, e por meio da tua palavra nós teremos esta revelação divina, especial. Que os nossos corações, as nossas mentes estejam aptos, preparados para discernir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Semana passada nós ministramos sobre a graça de Deus, a importância da graça de Deus, que em síntese é o favor imerecido, é a bondade de Deus trazendo sobre nós. Essa semana ainda eu estava vendo num dos grupos da igreja uma discussão sobre a graça e a misericórdia, e eu achei bem interessante essa discussão, porque estavam conceituando a graça e a misericórdia. E eu fico feliz de ver o quanto a igreja está crescendo, enquanto a igreja está evoluindo no conhecimento da palavra. E aí um dos irmãos colocou lá que a graça é o bem de Deus sobre nós quando nós não merecemos. A graça é a bondade, o favor de Deus sobre nós quando nós não merecemos. A misericórdia é a proteção, é o livramento do Senhor sobre nós diante do mal que nós merecemos. Então a graça é o favor diante do bem que nós não merecemos, e a misericórdia é a bondade do Senhor diante do mal, nos protegendo do mal, nos livrando do mal que merecíamos. E isto tem a ver com o que diz a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 4 vai dizer que nós temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus,
Jesus, o Filho de Deus, que adentrou aos céus, e Ele é então aquele que nos justifica, Ele é aquele que nos santifica, Ele é aquele que intercede por nós. E o texto vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas necessidades, mas temos alguém que, como nós, sofreu e passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. E aí diz o texto de Hebreus que nós devemos nos apegar com toda a firmeza à fé que professamos por conta disso, e nós devemos também nos aproximar do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, quando nós chegamos, quando nós nos apegamos com firmeza à fé que nós professamos, quando nós reconhecemos que temos um grande sumo sacerdote, alguém que foi puro por nós, que foi perfeito por nós, que nos tirou o pecado, alguém que adentrou com o seu sangue limpo e puro, nós podemos então confiar nisto e chegar com confiança neste trono de graça. Quando nós chegamos, nós recebemos a tal da misericórdia, que é o livramento de Deus diante do mal que merecíamos. E também alcançamos a graça, que é o favor de Deus, para nos dar o bem que não merecemos. Então tem graça e tem misericórdia do Senhor para nós. Todos os dias tem graça e tem misericórdia do Senhor. Não sei se você precisa de misericórdia ou se precisa de graça. O que eu sei é que tanto uma quanto a outra é abundante. Graça e misericórdia. Agora, a mensagem de hoje, eu quero falar um pouco sobre a fé, que é o agente catalisador, que é a ferramenta, que é é como se fosse... Conceitue a fé como uma caixa postal sua para receber a graça, a misericórdia, a bondade, o favor, as bênçãos celestiais. A fé é como se fosse o CEP, é como se fosse o endereço. É pela fé que os céus chegam até nós. É a fé que nos leva a desfrutar, é a fé que nos leva a viver, é a fé. O justo viverá pela fé, diz a palavra. Efésios 2:8, Paulo vai dizer que pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Pela graça nós somos salvos, é o favor de Deus, mas vem por meio da fé. Todo aquele que nele crê, não perecerá, mas terá a vida eterna. Certa vez, Jesus foi interpelado pelos homens, pela multidão que ele havia alimentado, inclusive, algum tempo antes, em João 6, na multiplicação dos pães. E quando ele disse para a multidão que eles precisavam comer da comida que não se estragava, a comida celestial, eles perguntaram para Jesus: Senhor, o que nós precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus responde para eles taxativamente: a obra que Deus requer é esta: creia naquele que Ele enviou. Que tenhamos fé naquilo que o Senhor fez por nós, que acreditemos na graça do Senhor, no amor, no sacrifício, no perdão total, que acreditemos nesse amor insondável, nesse amor ágape, nesse amor que não viu seus próprios interesses, não se vangloriou, mas se esvaziou de si mesmo, tomou a forma humana, e veio habitar entre nós, tornou-se como um de nós, e estando em forma humana, diz a palavra, esvaziou-se de si mesmo, foi obediente, humilhando-se, foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Ou seja, que amor extraordinário é este? Creia, confie. E aí Paulo então aqui, ele vai dar um ensinamento sobre isso. Paulo vai dizer que por conta disso, por causa desse amor tão extraordinário, ele não se envergonhava do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu não tenho vergonha desta bênção, dessa boa notícia de redenção, de regeneração, de reconciliação.
de transformação, esta boa notícia dada aos pobres de espírito, aos necessitados de qualquer natureza, esta boa notícia que diz que por causa do nome de Jesus eu alcanço liberdade, não há cativeiro que possa me aprisionar mais, por causa deste evangelho poderoso manifestado na cruz do Calvário, a boa notícia de Deus para a humanidade. A minha visão, ela é aberta. Eu posso desfrutar do ano, do favor e da graça do Senhor. Este é o evangelho, esta é a boa notícia, e Paulo vai dizer: eu não me envergonho dele. Outro dia eu estava pensando sobre isto. O que é envergonhar-se do evangelho? Porque às vezes a gente fica pensando: será que eu tenho vergonha do evangelho? E eu pensando comigo, eu cheguei a uma conclusão muitas vezes, na maioria das vezes. O evangelho em nós, ele é tão poderoso que a gente não se envergonha do evangelho, mas às vezes nos envergonhamos dos evangélicos, o que é bem diferente. E comigo pelo menos isso já aconteceu. Eu nunca me envergonhei do evangelho, mas eu já sofri vergonha alheia pelos evangélicos. Já sofri vergonha alheia, ou melhor, já me envergonhei por conta de práticas minhas, que não tem a ver com o evangelho. E às vezes a gente vê isto. Eu creio que o Senhor, ele está trazendo sobre a igreja brasileira um tempo de equilíbrio. Eu creio que nós estamos chegando num lugar de maturidade espiritual. E aqueles exageros, aquelas loucuras, aquelas coisas que muitas vezes traziam para alguns um êxtase, uma satisfação, uma alegria, mas para grande parte da igreja a gente ficava pensando: isso é muita loucura, é algo de sugestão, não é algo, é estranho. E aí o que a gente percebia? Que muitos irmãos tinham vergonha de convidar para vir à igreja, vergonha de convidar para ter comunhão, vergonha de estar no nosso meio, mas a vergonha não é do evangelho, a vergonha às vezes é do evangélico. Então a minha oração é para que o Senhor nos dê essa capacidade equilibrada de manifestar poder sem loucura, de manifestar o poder de Deus na vida do outro, sem os excessos que dizem respeito não à doutrina da palavra, mas aos dogmas criados por nós, os exageros que nós criamos, para que a gente promova um ambiente onde aqueles que chegam no ambiente sejam impactados pela palavra, discernidos pela palavra, constrangidos pela palavra e se arrependam pela palavra. É o que Paulo fala aos coríntios. A igreja de Corinto estava com tantos dons, tantos poder de Deus, que em algum momento eles começaram a perder o senso, o bom senso, e o culto deles começou a tornar-se uma loucura que Paulo precisou colocar em ordem. Por isso que Paulo diz aos coríntios: tudo deve ser feito com ordem, com decência. Vocês estão cheios de dons, mas cuidado para esses dons não tornar vocês pessoas que não têm mais acesso ao coração. Por isso que Paulo fala sobre a organização da profecia na igreja, a organização do falar em línguas na igreja. Paulo, ele não proíbe nada, mas ele diz o seguinte: vamos ter um bom senso, que o culto de vocês seja um culto compreensível, que aqueles que chegarem no meio de vocês possam ser instruídos pela palavra e no final se arrependerem pelo poder da palavra, mas que eles vejam em vocês, afinal de contas nós somos sal, e sal é sinônimo de equilíbrio. Então nós precisamos ter e buscar do Senhor esse equilíbrio. Porém, existem também aqueles que se envergonham do evangelho, aquelas pessoas que por conta de um relacionamento negam a sua fé, aquelas pessoas que por conta de um emprego, de um lugar, talvez trabalhem no meio de tantos ímpios, de tantas pessoas que não conhecem a Deus, ou que talvez até mesmo escarnecem por ignorância a fé que professamos, e por conta disso se envergonham. Eu já vivi experiências assim. Outro dia ainda, eu estava
numa conversa, tinha algumas pessoas conversando e tal. E aí eu cheguei, eu era estranho, eles estavam, era um restaurante, uma loja, uma venda. E eu cheguei e eles estavam conversando e o papo era igreja. E aí eu cheguei e aí na conversa, eles conversando e me incluíram na conversa. Aí o homem disse assim: confiar em pastor e em padre não dá. Na hora eu queria um buraco. E eu fiquei pensando, será que ele vai perguntar o que eu sou? Não perguntou, não falei, mas se perguntasse eu teria que ter dito. Afinal de contas, quem tem que se constranger não somos nós, são eles. Nós carregamos a maior mensagem da terra. Nós carregamos o maior poder da terra. E Paulo vai dizer o seguinte: não me envergonho do Evangelho, exatamente por causa disso, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você e eu carregamos uma mensagem que não é apenas um discurso. Você e eu carregamos uma mensagem que não é apenas uma filosofia, um ensinamento, uma doutrina. Nós carregamos uma mensagem que no seu conteúdo tem muito poder. Você sabe qual é essa palavra? É o dunamis. É o mesmo poder que em Cristo fez com que ele abrisse olhos de cegos. É o mesmo poder que em Cristo fez com que ele ressuscitasse mortos. É o mesmo poder que ressuscitou o próprio Cristo. E este poder se manifesta na pregação do Evangelho. Esse poder se manifesta na vida daquele que não se envergonha do poderoso Evangelho que carrega e abre a sua boca e proclama no lugar onde ele está. Na sua casa, se o Evangelho for proclamado, haverá salvação em nome de Jesus. É o poder de Deus para a salvação. No lugar onde eu e você trabalhamos, se você proclamar, o Evangelho vai se manifestar. É poder de Deus, é o Evangelho que muda ambientes, transforma histórias. E este Evangelho precisa ser anunciado, e não tem outros responsáveis senão nós. Não existe. Existe uma palavra em Romanos 10 que Paulo escreve o seguinte: como está escrito, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar. É para toda criatura, é para todas as pessoas, é para todo aquele que crê. Mas aí Paulo começa a fazer perguntas para a igreja. Como, pois, invocarão aquele de quem não ouviram falar? Aquele em que não creram? E como crerão naquele em que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas. Então olha o processo, alguém precisa invocar. Mas para invocar precisa crer. Para crer precisa ouvir. Para ouvir alguém precisa pregar. E para pregar alguém precisa ser enviado. Jesus, quando ressuscitou, a Bíblia diz que ele entra na casa onde os discípulos estavam reunidos, e ele diz: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E diz a Bíblia que ele soprou sobre eles e disse: sejam cheios do Espírito Santo. Lá no livro de Atos, a Bíblia vai dizer que Filipe estava numa das cidades de Samaria e estava pregando o Evangelho, e os apóstolos ficaram sabendo e foram enviados para aquela região. E quando chegaram lá, eles tinham ouvido o Evangelho, porém o Espírito de Deus ainda não havia sido dado a eles. Então Pedro impôs as mãos, acho que era Pedro e Barnabé, impôs as mãos sobre eles, e eles receberam do Espírito. Porque o Espírito de Deus, ele se manifesta pelo toque. O toque em amor, o toque em fé, a vontade de transferir aquilo que você carrega, aquele que mudou a sua história. Por isso que um abraço é poderoso de alguém cheio do Espírito Santo. Por isso que um ombro é muito poderoso para alguém poder reclinar a sua cabeça daquele que é cheio do Espírito Santo. Por isso que as nossas mãos são tão poderosas. As nossas mãos não estão nessa terra para produzir destruição, mas para produzir favor de Deus. É nos dado do Senhor a sua palavra, e a sua palavra diz que nós temos autoridade.
E Paulo diz: a autoridade que eu tenho não é para destruí-los, mas é para edificá-los. A Bíblia diz que nós temos unção do Espírito, o mesmo Espírito que ungiu Cristo também nos ungiu. E a unção, ela não é para oprimir pessoas, mas é para despedaçar julgos opressores em pessoas. E é por meio do toque, é por meio da imposição de mãos. Deixa eu fazer uma coisa aqui profética, você crê? Com respeito, peça liberdade, se você não conhece a pessoa que está do teu lado, coloca a mão no ombro dela, de um lado, de outro. Eu vou contar até 3, e no 3 você diz assim: seja cheio, seja cheia do Espírito Santo. 1, 2, 3. Isso é mais poderoso do que você imagina. Se faltava Espírito, agora tem. Se faltava envio, vai, em nome de Jesus. Não peques mais. E não se envergonhe do Evangelho. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que proclamam boas novas. Fala de segurança, fala de caminhos aplainados, fala de retidão. Enquanto nós vamos pregando o Evangelho, nós não vamos apenas anunciando o Evangelho, mas o próprio Evangelho também vai nos reconciliando, consertando coisas em nós. Nós aprendemos muito mais quando pregamos, quando falamos, quando compartilhamos. Nós também nos alimentamos daquilo que produzimos. As palavras são sementes, aqueles que lançam as palavras comerão do seu fruto. Por isso a importância da igreja não se calar. A igreja crescerá em glória, a igreja manifestará o poder de Deus, a igreja manifestará a graça do Senhor mediante a palavra pronunciada. Não nos envergonhamos do Evangelho. Meu Deus, você se lembra do dia em que alguém desavergonhado, para não falar outra palavra que às vezes soa mal, proclamou o Evangelho para você? Você já deu graças a Deus por essa pessoa? Está com a gente isso. O Espírito está em nós. Jesus disse: vão por todo mundo e pregue o Evangelho a todas as pessoas em meu nome. Vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beberem algum veneno mortal, não lhes causará dano algum. Porão as mãos sobre serpentes, pegarão serpentes e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados pelo poder do Senhor. Mas o poder do Senhor não vem antes da pregação do Evangelho. Primeiro prega o Evangelho, primeiro anuncia o Evangelho, primeiro não se envergonha do Evangelho, primeiro tem o Evangelho como algo estimado dentro de você, primeiro não perca as oportunidades. Existem pessoas que estão clamando, não sabem do que, mas alguém, olha o que o irmão disse, estava na sarjeta, estava no meio, embaixo de uma ponte, estava esquecido, mas clamou ao Senhor, e alguém não se envergonhou de ir àquele lugar, não se envergonhou dele, e hoje está aqui, regenerado, como uma testemunha viva do poder que há na proclamação do Evangelho. O Evangelho precisa ser proclamado, senão não crerão, senão não invocarão. Então inverta. É enviado para pregar, para que pregando as pessoas creiam, para que crendo confessem, e confessando sejam salvos. Não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim, repita, princípio ao fim, ou seja, toda a minha existência, todos os meus dias, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então a gente precisa conceituar o que é fé. O grego fé é pistis, e a fé, ela é a junção de 3 convicções, guarda no teu coração, 3 convicções, 3 certezas.
A primeira é que Deus existe. Você crê que Deus existe? Yahvé, aquele que existe. Jesus disse: antes de todas as coisas existirem, serem criadas, eu sou. A primeira é que Deus existe. Tem pessoas que dizem que tem fé, mas não entendem o que é fé, porque a fé precisa ser um elemento de confissão, de certeza, de convicção de que Deus existe. Se Deus existe, eu invoco. Se eu invoco, eu recebo. Primeira convicção, para você dizer que tem fé: Deus existe. Segunda convicção: é criador e governador de todas as coisas. Não é só que existe, mas também é criador e governador de todas as coisas. Um sujeito de fé é um sujeito que reconhece a existência de Deus, reconhece a criação de Deus, sobretudo reconhece o governo de Deus sobre a sua vida, o senhorio. Quem vive pela fé, vive em obediência e sujeição. Viver pela fé é o já não vivo mais eu, fui crucificado com Cristo. E a vida que agora eu vivo pela fé, naquele que morreu, que se entregou por mim. Algumas pessoas, elas creem que Deus existe, elas creem que Deus é criador, porém, a sua vida não está sob o senhorio, não é o governo de Cristo. Não dá para dizer que tem fé, porque se eu tenho fé, se Ele é criador, se ele existe, e se a sua palavra é a realidade, é a verdade, todas as coisas cooperam para o bem. Maiores são os planos que o Senhor tem para mim do que os meus próprios. Nenhuma condenação há. Ele me cerca por todos os lados com seus anjos. Ele me guia, me conduz a águas tranquilas. Ele enviou o seu Espírito Santo. Eu tenho um conselheiro, eu tenho um consolador, eu tenho um ajudador, eu tenho um intercessor, eu tenho um Deus Emanuel que é comigo todos os dias. O que eu quero de governar? O que eu quero de dizer para Deus o que Ele tem que fazer? O que eu quero com isso? Que o Senhor tome a minha vida, que seja feita a sua vontade aqui na terra, na minha vida como ela é feita nos céus. Que o governo daquele que governa com cetro de justiça seja o governo da minha casa, da minha vida, da minha família, dos meus negócios. É a fé. Terceira convicção: Ele é o provedor e o doador da salvação eterna em Cristo Jesus. O que é fé? Deus existe, Deus criou e governa, e Ele é o único provedor e doador da salvação eterna em Cristo. Não é em João, não é em Maria, não é em pastor, não é em bandeira religiosa, não é em nenhum outro nome, não é em nenhum outro homem, não é em mais nada, não é em anjos, não é em nada além de Cristo. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Se não for assim, infelizmente não é fé, é crendice, é superstição. E aí a gente muitas vezes não desfruta de coisas que pela fé já estão liberadas, que por aquilo que Jesus fez já nos é dado, mas a tua caixa postal é a fé. O agente que vai catalisar esse milagre é a fé. O meio pelo qual os céus derramarão sobre a sua vida é esta certeza de que Deus existe. Eu sei que por fim Ele se levantará. Eu sei que o meu Redentor vive. Ainda que Ele me mate, nele eu esperarei. Estou repetindo Jó aqui. Talvez os teus sofrimentos, os meus, a gente passa por tribulações, mas as de Jó. Porém ele declarou: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará.
A Bíblia diz que para aqueles que reverenciam o seu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura sobre as suas asas. E nós sairemos e saltaremos e correremos como bezerros soltos de um curral. Alegria, porque Ele existe, porque Ele é. Ele governa. Ele é Senhor. E eu não preciso de nada além da dependência nele, da confiança nele. Jesus é suficiente, gente. Jesus é suficiente. Pode jogar fora esse trevo de 4 folhas. Pode jogar fora esse amuleto. Pode jogar fora. Joga fora, porque isso é fé. Eu creio somente no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus e serão salvos tu e toda a tua casa. Isso é fé. E é isso que o escritor dos Hebreus vai dizer. A fé é a certeza das coisas, daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. É a certeza, o que a gente espera com mais desejo no coração. Qual é o nosso maior anseio, senão a manifestação do nosso Senhor? Não o vemos, mas temos absoluta certeza que dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nos ares para o encontro com o Senhor Jesus, e estaremos com Ele para sempre. E Paulo termina aos Tessalonicenses dizendo: consolem-se uns aos outros com estas palavras. O maior consolo que eu e você podemos ter é a certeza de que o nosso Redentor vive. É o que nos ajuda no dia mau. É o que nos ajuda quando todas as circunstâncias são contrárias. É a certeza daquilo que esperamos e a prova, ainda que não vemos. Isso é fé. Agora olha que o que pode acontecer conosco por meio da fé. Hebreus 11 é uma lista de homens simples, de homens que viveram na idade do barro, do bronze, do ferro. Homens com uma cultura primitiva, homens que não tinham a informação que nós temos, que não tinham o conhecimento científico que nós temos. Talvez essa seja uma das razões que Jesus disse: em meu nome vocês farão essas obras e farão obras ainda maiores, devido aos acessos que nós temos hoje. Esses homens não tinham absolutamente nada, viviam em tendas, em cavernas, e viveram coisas extraordinárias, mudaram a realidade dos seus, alcançaram em Deus maravilhas, marcaram os seus nomes no rol dos heróis da fé, tão somente porque viveram pela fé. O justo viverá pela fé, do princípio ao fim, em todo o tempo. Não é fé para uma coisa e na outra é o meu esforço próprio. Não é fé para algo e no outro deixa que eu resolvo. Paulo chega a dizer a uma das cartas, se eu não me engano é Gálatas, ele vai dizer: vocês começaram pela fé e agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio. Onde é que vocês vão chegar com isso? Do início ao fim, dependa da graça. Do início ao fim, dependa da bondade. Do início ao fim, dependa da palavra. Do início ao fim, dependa e se sujeite àquilo que já foi estabelecido. Do início ao fim, ande em obediência pela revelação que o Senhor já deu. Do início ao fim, do primeiro ao último dia de existência, como salvo, como salva nesta terra, viva pela fé. Não comece pela fé e termine de outro jeito. Aí Paulo vai dizer o seguinte, enfim, alguns dizem que é Paulo, outros dizem que é outro, não sei. Hebreus. Vai dizer o seguinte: pela fé, os antigos receberam bom testemunho.
É pela fé que nós recebemos. É pela fé que o Senhor nos dá. Estes antigos, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Sansão, Jefté, homens e mulheres do passado, receberam, porque a fé nos torna recebedores, destinatários. Foi pela fé que eles receberam bom testemunho. Alguém aqui precisa de um bom testemunho? Você está esperando por um bom testemunho? Então somente creia, porque você receberá em nome de Jesus. A fé é este agente. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Olha o que o escritor está dizendo. É pela fé que nós temos a compreensão do incompreensível. É pela fé que nós temos o entendimento de coisas que pela razão humana são inexplicáveis. É pela fé que naquele dia onde você não consegue compreender nada do que está acontecendo, é pela fé que naquele dia da acusação do inimigo, aquele dia que vem condenação sobre você, aquele dia que o tempo, o acaso, estamos sujeitos. E tem dia que a gente se pergunta: Senhor, o que tu queres dizer com isso? Senhor, qual é a explicação disso? Por que um filho na condição em que está? Por que um pai na condição em que está? Por que a minha realidade, Senhor, social, econômica, familiar, na condição em que está? Eu não compreendo, eu não estou compreendendo, mas ainda assim eu crerei, ainda assim eu confiarei, porque maior é a palavra que eu carrego sobre a minha vida, e eu creio que a palavra que eu carrego, que você carrega, é a mesma que Deus disse para Jeremias: antes de formá-lo no ventre eu te escolhi, antes de você nascer eu te separei e te designei profetas às nações. Então eu não estou entendendo nada, eu não sei como resolver, eu não sei como explicar, mas eu creio. Eu creio que todas as coisas estão cooperando. Eu creio que logo ali na frente eu vou ter a compreensão do todo. Eu creio que o Senhor não me revelou agora, mas eu continuo confiando nele, porque Ele é fiel. Ainda que eu seja infiel, o diabo diz: é porque você é infiel. E aí Paulo vai dizer a Timóteo: ainda que sejamos, mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ele já liberou uma palavra sobre a sua vida, e a palavra do Senhor não voltará vazia, antes ela cumprirá o propósito pelo qual ela foi enviada, porque a palavra do Senhor, quando se cumprir na sua vida e na minha vida, glorificará o nome daquele que é o Rei da Glória. Eu não entendo muita coisa que está acontecendo comigo, e já passei períodos ainda mais tenebrosos, porém eu tinha uma palavra de Deus. E tem hora, meu irmão, na vida que você só vai se agarrar à fé. Então creia no poder da fé. Confie no Criador, no real, no presente Deus que você serve. Sujeite-se a Ele, e Ele cuidará de vós. É o que diz a palavra. Coisas inexplicáveis, lá na frente você vai dizer assim: bah, como é que eu não vi isso antes? Porque o Senhor estava exercitando em você fé, para te levar a lugares ainda maiores. A fé exercitada vai nos dando acessos. A fé é um instrumento de Deus que precisa ser exercitado. Vai sendo consolidada, vai sendo confirmada, vai sendo acrescentada, e o Senhor vai dando, conforme a medida repartida por Ele, pela vontade dEle, para a glória dEle. Mas comece a exercitar, ainda que seja, como Jesus falou, do tamanho de um grão de mostarda. Mas se você exercitar essa fé, quantas montanhas sobre você, na sua frente? Pode declarar pelo poderoso nome de Jesus, em fé: sai, porque elas se lançarão para fora do seu caminho. E Jesus disse: nada será impossível para vocês. Foi pela fé que Abel ofereceu um sacrifício superior ao de Caim. E diz a Bíblia que
Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. É pela fé que nós conseguimos alcançar um próximo nível. É pela fé que nós conseguiremos fazer coisas superiores. Não para nos colocar num lugar de superioridade moral, não é esta a finalidade. A Bíblia diz que nós somos chamados por Deus para sermos luz nessa terra, para sermos candeias nessa terra, para sermos homens e mulheres cheios de autoridade nesta terra. Porém essa autoridade não é para nos dar uma superioridade moral, é para nos tornar servos ainda mais humildes, porém fazendo coisas superiores, porque as coisas superiores tratam das coisas celestiais e glorificam o nome do Senhor. E foi pela fé que Abel ofereceu. É pela fé. Ofereçam-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu só faço isso pela fé. Então é pela fé. Foi pela fé que Enoque foi arrebatado, diz a Bíblia, de modo que não experimentou a morte, porque Deus já o havia escondido, não foi encontrado. Mas antes de ser arrebatado, diz a Bíblia que Deus disse a ele, recebeu testemunho de que havia agradado a Deus. É pela fé que eu agrado a Deus. É por isso que no verso 6, Enoque, verso 5, no verso 6 vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que dele se aproximam precisam crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Entendeu por que fé é crer que Deus existe? Sobretudo que existe para você como um Deus bom, porque está cheio de gente crendo que Deus é bom, que Deus é criador, que Deus existe, que Deus governa, que Deus salva, que Deus realiza, que Deus é poderoso, mas é só para a vida do outro, para a minha não. Deus faz, mas faz pelo outro. A Bíblia diz que esta falta de fé, não é a falta de fé no que Deus pode fazer, mas sobretudo naquilo que Ele faz por você, desagrada. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não sei se pregaram para você que Deus é carrasco, que Deus é mau, que Deus é perseguidor, que Deus é perturbador. Não, Deus é amor. Deus é um Deus cheio de misericórdia. É Pai. As pessoas têm dificuldade de entender a paternidade porque a figura paterna não foi uma figura agradável. Apresentou-se como uma figura paterna ausente, como uma figura paterna opressora, como uma figura paterna abusadora. Mas diz a Bíblia que ainda que um pai ou uma mãe se esqueça, o Senhor não se esquecerá. O Senhor é amoroso, o Senhor é bondoso, o Senhor é cheio de misericórdia, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Até a exortação do Senhor, a disciplina do Senhor é para trazer para perto e não para botar para fora. Creia nisto, porque com isto você agradará a Deus. Você já pensou o que significa agradar a Deus? Diz a Bíblia: recompensa, abençoa, galardoador daqueles que o buscam. Se vocês me buscarem, vocês me acharão, diz a palavra do Senhor. Se você bater na porta da graça, olha o que eu já falei aqui no início da mensagem, chegar com confiança no trono da graça, você vai receber misericórdia e encontrar graça que te ajude no momento da necessidade, por conta do amor insondável e poderoso de um Pai eterno. Pela fé, Noé, quando avisado das coisas que estavam por vir, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. E condenou o mundo daquela época, e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Olha quantas coisas poderosas nós podemos fazer tão somente pela fé. Noé era um agricultor, e Deus deu um projeto de engenharia naval no meio do deserto para um agricultor, gente. Olha o que Deus é capaz de fazer. Só que diz a Bíblia que quando
avisado, quando ensinado, quando instruído, quando Deus falou a ele sobre as coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, ele começou a construir. Meu irmão, nós estamos vivendo a geração de Noé. Você vai aqui, você vai lá no Mevan, você vai em qualquer igreja onde Cristo é o centro, você vai ouvir palavras do Senhor anunciando coisas que estão por vir, porque Deus não faz coisa alguma sem mostrar os seus planos aos seus servos. O Senhor está preparando a igreja, o Espírito de Deus está convocando a igreja, o Senhor está num alinhamento com a sua igreja, o Senhor está adornando a sua igreja, o Senhor está nos falando de coisas que ainda estão por vir, e pela fé nós nos moveremos, porque a fé não nos deixa estagnados, a fé não traz letargia, a fé não traz paralisia, a fé impulsiona. Pela fé, movidos por santo temor, construiremos. Você vai construir uma casa, uma arca, um lugar de salvação para você e para sua casa, pela fé no nome daquele que é sobre todo nome. A fé nos move. Pela fé, Abraão, quando chamado, dirigiu-se a uma terra que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. É pela fé que nós vamos a lugares que a gente tem certeza que vão dar certo, mas a gente não consegue ainda entender direito, porque a gente se move na confiança e sustentados na fidelidade daquele que não nos abandonará. Quando o chamado, dirigiu-se, já era de idade avançada, já poderia estar dizendo: olha, eu já dei a minha contribuição, já fiz o que eu devia ter feito, já não tem mais jeito para mim. Mas ele dirigiu-se, diz a Bíblia que pela fé ele andou na terra prometida como se fosse estrangeiro, habitou em tendas, bem como Isaque e Jacó, herdeiros da mesma promessa. Será que eu e você não passamos por situações assim? Nós andamos na terra como peregrinos. Nós temos uma palavra de que o Senhor, nós carregamos a palavra, a Bíblia diz que o Senhor nos comprou com o seu sangue, e nos fez um sacerdócio real, e nós reinaremos sobre a terra, diz a palavra, mas a realidade em nossa volta parece que somos peregrinos, estranhos, estrangeiros, mas é pela fé que você carrega a palavra, aonde você pisar a planta dos teus pés, aquele lugar o Senhor te dará como herança. Por isso que você não anda em círculos não, meu irmão. Pela fé você não anda em círculos. Pela fé você não anda sem propósito. Pela fé você não caminha aleatoriamente. Pela fé, aonde você está pisando, algo está acontecendo da parte do Senhor sobre a sua vida e para a sua vida. Apenas dirija-se. Apenas vá para a terra que o Senhor te mostrará. Apenas caminhe com a confiança de que o Senhor é quem está te chamando, convocando você, a sua casa, os seus. Pela fé, Moisés preferiu não ser chamado de filho da filha de Faraó. Não quis ser chamado de filho da filha de Faraó, mas preferiu ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar por algum tempo dos prazeres do pecado. É pela fé que o pecado perde o efeito. É pela fé que aqueles manjares da mesa de Nabucodonosor na Babilônia perdem o gosto. É pela fé que muitas vezes nós tomaremos a decisão: eu prefiro não desfrutar de prazeres momentâneos para viver algo que será eterno. É pela fé que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. É pela fé que os nossos sofrimentos atuais não podem se comparar com a glória que em nós será revelada. É pela fé no Senhor que eu e você teremos a força necessária. Na nossa fraqueza receberemos força para vencer, derrubar gigantes, destruir fortalezas. Moisés, já adulto, diz a Bíblia, senso de maturidade, já com conhecimento, disse: eu não quero ser chamado de filho da filha de Faraó. Todas as facilidades
que o mundo tem oferecido, a oferta mundana, meu irmão, é grandiosa. Você não está aqui porque não tem o que fazer. Você está aqui porque o Senhor está efetuando em você o querer e o realizar dele. Em algum momento nós seremos tentados a trocar isso por aquilo, e o Senhor está dizendo, pela fé, ainda que seja necessário você sofrer por algum tempo. Aí diz o texto que por amor de Cristo, Moisés considerou a sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a sua recompensa. Pela fé, meu irmão, nós contemplaremos a nossa recompensa, e olhando para a nossa recompensa que está na mão do nosso mestre, e eu virei e darei a minha recompensa a cada um de acordo com as suas obras. Pela fé na recompensa, as ofertas do mundo perderão o efeito, o sabor, o prazer momentâneo. Você consegue compreender que tudo é pela fé? E agora, para nós encerrarmos e irmos para a ceia, como ter fé? Paulo vai dizer aos romanos o seguinte: pela graça de Deus rogo-vos que ninguém tenha um conceito mais elevado de si mesmo do que deve ter, mas tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé, guarda isso, que Deus lhe concedeu. A fé, até mesmo a fé, é uma concessão. Até mesmo, em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo vai falar sobre uma lista de 9 dons, que é dado à igreja, a manifestação do Espírito, para o bem comum. A uns é dado o dom da palavra de sabedoria, a outros o dom da palavra de conhecimento, a outros fé. A outros dons de curar, a outros dons de operar milagres, a outros dons de profecia, a outros dons de discernimento de espírito, a outros dons de variedade de línguas, a outros dons de interpretação de línguas. Mas tudo isto é feito pelo mesmo e único Espírito, que distribui individualmente a cada um conforme Ele quer. Então entenda que a fé também é um presente. E se você tem falta, por que não pediu ainda? Peçam e vos será dado, busquem e encontrarão, bata e a porta lhe será aberta, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate a porta lhe será aberta. Jesus está falando sobre algo específico. Jesus usa um exemplo dizendo: por um acaso existe algum pai entre vocês, que o seu filho pedir um peixe lhe dará uma cobra? Se o seu filho lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, guarda isso, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem o pedir. O que disse Paulo em 1 Coríntios 12? Todas as coisas são dadas pelo Espírito de Deus, o único e mesmo Espírito, que concede a cada um, individualmente, como Ele quer. No verso 31 do capítulo 12, Paulo vai dizer assim: portanto, busquem com dedicação os melhores dons. A fé é um dom. Se é dom, é dádiva. Se é dádiva, os céus querem derramar, e os céus derramam quando o nosso principal pedido é o Espírito de Deus. Pelo Espírito, meu irmão, se é fé que você precisa, Ele dará. Se é sabedoria que você precisa, Ele dará. Se é conhecimento, Ele dará. Se é um enfermo na tua família, Ele te dará o dom, e você vai impor as mãos e vai ser curado em nome de Jesus. Se é compreensão, se é discernimento, tudo pelo mesmo e único Espírito, para o bem comum. E entre eles está a fé. Talvez você precise de fé aqui. Fé para oferecer coisas superiores ao Senhor. Fé para dirigir-se a um lugar que o Senhor está te enviando. Fé para ter compreensão de coisas que não são compreendidas ainda. Fé para receber um bom testemunho. Fé para guardar o teu coração até o dia em que Cristo se manifestará em glória, e você ouvirá do Senhor naquele dia: você me agradou, porque você tão somente guardou o que você tinha e ninguém lhe tomou aquilo que eu lhe ofereci. Tudo pela fé. Amém? Vamos nos colocar de pé.
Eu creio que o Senhor vai dar a essa igreja uma fé inabalável. Eu creio que o Senhor vai nos dar uma fé condizente com a realidade da vida de cada um de nós e a necessidade que cada um de nós tem para avançar, conquistar, construir, realizar. Tudo isto é pela fé. Se falta, peça. Eu nunca me esqueço, um pai desesperado por um filho atormentado. E ele diz a Jesus: eu orei, eu pedi aos teus discípulos e eles não conseguiram libertá-lo. E Jesus olha para eles e diz assim: ó geração incrédula, até quando terei de suportá-los? Porque aquele que dá fé estava ali com eles. Aquele que distribui livremente estava ali com eles. Jesus meio que indignado: até quando? E o pai diz assim: se tu podes, liberta o meu filho. E Jesus disse: se tu podes, tudo é possível àquele que crê. A resposta do pai para mim é a melhor. O pai diz assim: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Sabe o que ele estava dizendo? Eu creio, mas creio até certo ponto. Eu preciso de mais fé para poder ver essas coisas acontecendo na minha vida. Eu creio, mas eu creio até certo ponto. Eu reconheço que eu preciso de mais. E às vezes nós nos levantamos com hipocrisia: você crê, amém, glória a Deus, mas aqui dentro falta. E se falta, você não produz fé, você recebe fé. Se falta, peça com verdade, peça com sujeição, peça com confiança. Porque o mesmo Deus que vai usar a tua fé para fazer coisas poderosas nessa terra, também vai dar a fé sobre a sua vida, vai derramar este dom poderoso, o Senhor. Até para crer, nós precisamos do Senhor. E Ele quer dar, Ele quer derramar, Ele quer promover, Ele quer fortalecer, Ele quer edificar a sua fé. E Ele pode fazer isso hoje. Eu creio que esta é a unção que está liberada sobre essa igreja. Não vai demorar muito, você vai contar um grande testemunho. E o teu trabalho foi crer.